Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Laura Yumi e aqui é o Mediumi. Bom, a ideia do vídeo de hoje é falar um pouco sobre meu intercâmbio, meu estágio de medicina na Romênia que eu fiz em fevereiro deste ano. A ideia desse vídeo veio quando o comitê local da Unifacef, a Universidade Municipal de Franca, me convidou para falar um pouco para os estudantes de lá sobre essa experiência. Como eu não consegui estar presente ao vivo, então optei por gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu preparei então essa apresentação de slides no Canva para contar como que foi o processo seletivo, como que foi o estágio lá, alimentação, lugares que eu visitei. Então, vamos lá. Sobre mim, eu sou a Laura Yumi, como já me apresentei. Estou no 4º ano de medicina da FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, e atualmente eu sou presidente local do Comitê IFMSA Brasil FAMEMA. Por que eu estou me apresentando assim? Para contextualizar um pouco o que é a IFMSA. Aqui tá o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me contatar no meu Instagram também. Então, a IFMSA, primeiramente, é uma federação internacional das associações dos estudantes de medicina. Então, é uma instituição de estudantes internacional, presente no mundo inteiro e em muitas faculdades do Brasil. Inclusive, tem a IFMSA Brasil FAMEMA, que é o comitê da FAMEMA. E esse vídeo está sendo direcionado para a IFMSA Brasil Unifacef, que é o comitê local dessa Universidade de Franca. E por ser uma instituição internacional, ela oferece algumas possibilidades de mobilidade, né? Então, a gente tem o Scope e o Score, que são modalidades de intercâmbio. O Scope é o Professional Exchange, que oferece a possibilidade de intercâmbio clínico e cirúrgico, e o Score é o Research Exchange, que oferece a possibilidade de intercâmbio de pesquisa. O meu foi o Scope na parte clínica. Vou passar por essa parte rapidinho, mas a IFMS ela tem vários eixos. Quem já é coordenador local sabe do que eu estou falando, mas tem os direitos humanos e pais, saúde pública, educação médica, direitos sexuais e reprodutivos, intercâmbio, que é o que a gente está falando hoje, pesquisa e publicação e construção de habilidades. Então, como presidente, eu ajudo a coordenar esses eixos, mas esse é assunto para um outro dia. Vamos lá para a parte que interessa. Então, sobre a Romênia. A Romênia é um país do leste europeu, cuja capital é Bucareste. Inclusive, foi onde eu escolhi para fazer meu intercâmbio, a cidade, né? O idioma que eles falam é o romeno, que tem uma origem latina, é próximo ao italiano. Só que muitas pessoas da Romênia, na verdade a maioria, fala muito bem inglês. Então, a parte de comunicação, assim, achei bem tranquila. Mas mesmo assim, o romeno é um idioma que dá para entender muitas coisas. Principalmente na hora de ler o prontuário do paciente, de ler, dá para entender bastante coisa. Mas enfim, a moeda utilizada é o lei, que vale aproximadamente 1,23 do real brasileiro. Então, as coisas, preços, é muito semelhante. E, nossa, desconfigurou aqui. É o país que tem toda aquela lenda do Drácula. O Drácula, ele, em sua origem, a origem de todo esse mito, que é muito popular nos dias de hoje, foi do voivoda, não sei como se pronuncia, da região de Valáquia.
o Vlad Tepes, que foi uma espécie de príncipe durante a Idade Média na Romênia, que defendeu o território, uma parte da Romênia hoje, que na época era a Valáquia, né? Então, ele realmente existiu, tem todas as histórias e tal, mas ele ficou popular por causa do romance de Bram Stoker, um escritor que fez uma fantasia em cima da fama dele de empalador, da crueldade. Mas mudando de assunto, o país, apesar da proximidade aqui que a gente vê com a Ucrânia, a Moldávia, Bulgária, não é um país eslavo. Na verdade, ele possui muitas influências romanas, húngaras, turcas e até mesmo alemã, que a gente observa um pouco nessa região do território da Romênia. E um outro fato interessante é que durante o período de 1947 a 1989 foi submetida a um regime comunista durante a época da União Soviética, e isso deixou muitas marcas no país, muitas negativas, outras talvez interessantes, como as grandes construções que dá para se observar na cidade de Bucareste. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu visitei o Museu de História Natural lá é que a Romênia é o país mais biodiverso da Europa e ela tem 5 biomas. E eu sei também que tem a maior população de ursos marrons da Europa, sem contar a Rússia, né, que tem uma parte da Ásia. Então, vou contar um pouco sobre o processo de inscrição, porque eu escolhi esse país que tem as lendas do Drácula e tal. Não foi exatamente a minha primeira opção, a Romênia. Eu iniciei o processo de inscrição no final do meu segundo ano, em 2024, e eu fiz o processo de inscrição normal, né? Pega os certificados, monta as pontuações. Eu acredito, não tenho os dados agora, que minha pontuação tenha sido por volta de 180 na época. E eu prestei em primeiro lugar para a Alemanha no mês de junho, né, de 2024. 2025. E eu consegui a vaga na Alemanha. Só que aconteceu alguma desorganização no comitê local deles lá na Alemanha, que tiveram que cancelar o meu intercâmbio nesse período de junho. Eu poderia ter remanejado, mas eu escolhi cancelar essa escolha e tentar a Romênia pelas vagas remanescentes, porque também era um país que eu tinha muita curiosidade de conhecer e eu achava muito interessante histórico-culturalmente. E também, na Alemanha, eu só ia poder assistir cirurgias. Como não é uma coisa que eu sou muito fã, eu queria participar da clínica mesmo, né? Interagir com os pacientes do país que eu tô fazendo estágio, conhecer esse dia a dia. Eu optei pela Romênia, que eu conseguiria fazer isso. Né? No site do intercâmbio da IFMSA, você consegue ver direitinho as exigências e o que você pode fazer em cada país. Então, eu optei por isso. E aí, eu consegui a vaga remanescente na Romênia no mês de fevereiro. Também foi um processo super tranquilo de conseguir. Não tive dificuldades no processo, só esse problema, entre aspas, com o intercâmbio na Alemanha, né? Eu tô seguindo aqui um roteiro que a coordenadora de intercâmbio da Unifacef me mandou. Então, ela perguntou: alguma dica ou atividade extracurricular que você aconselha para quem tenha interesse em fazer o intercâmbio, né? Eu acho que para você conseguir um intercâmbio na IF é muito importante que você seja ativo dentro da IFMSA, né?
por exemplo, não só para ter pontos de intercâmbio, mas faz muita diferença você pegar um cargo de gestão, organizar atividades e também fazer pesquisas, e toda essa pontuação acumulada vai te ajudar a conseguir, porque embora eu tenha conseguido por vagas remanescentes, eu tinha juntado uma pontuação bem legal para alguém que estava no segundo ano na época. Eu tinha bastante atividades extracurriculares, já tinha feito algumas pesquisas na época, já era gestão, então isso contribuiu para eu conseguir a pontuação suficiente naquela primeira etapa de intercâmbio. E agora, como foi meu estágio lá? Ai, eu fico muito feliz de lembrar. Eu fiz estágio na Universidade de Medicina e Farmácia Carol Dávila, que fica na capital, Bucareste. Um fato interessante é que essa universidade foi a primeira na Romênia, então foi a primeira escola médica na Romênia, acho que de 1850 e poucos. Então ela é bem antiga, tem bastante tradição médica na Romênia. E eu fiquei lá no departamento de gastroenterologia no Hospital Universitário de Urgência de Bucareste, que fica na frente da faculdade. Aqui é a faculdade, aqui. E aqui sou eu no estágio junto com a equipe. A carga horária, como era na clínica, eu achei bem tranquila. Geralmente era por volta de 4 horas, aí depois a gente ia almoçar, se tinha alguma outra atividade, mais tarde a gente voltava. Quando tinha algum plantão que a gastro dava, a gente podia participar, mas de modo geral foi isso. E a gente acompanhava a rotina da gastro, então de manhã fazia as evoluções dos pacientes, a checagem de sinais vitais, ajustar medicamento, mudar alguma prescrição de repente. E eu vi muito endoscopia e colonoscopia, que eu achei muito interessante, porque tem muita associação com anatomia. E gastro é uma área que eu tenho bastante interesse. Muitos casos de doença de Crohn, síndrome retocolite ulcerativa, doença celíaca, muitos pacientes com algum distúrbio hepático. Basicamente, foi em torno disso que rodou meu estágio. E o legal é que eu fiz não dupla assim, mas eu fiz o estágio junto com outra menina brasileira, que inclusive dividiu o dormitório comigo, então foi muito rica a experiência. E os médicos conversavam todos em inglês conosco. E eu achei eles bem atenciosos, no sentido de, embora a rotina no hospital fosse bem corrida, eles sempre explicavam, procuravam ver se a gente estava entendendo. E isso. Aqui tem mais algumas fotinhas do meu estágio. Aqui é esse hospital de emergência que eu falei. E teve uns workshops também alguns dias, organizados pelo comitê da IF de lá. Teve esse workshop aqui de eletrocardiograma, ecocardiograma, que eles ensinaram aqui toda a galera dos intercambistas, mas também eu aprendi a fazer ultrassom de abdômen lá no hospital. E por último, dessa parte de estágio, para finalizar, teve o Case Presentation, Case Report, que basicamente a gente tinha que pegar um dos casos que a gente viu lá no hospital e apresentar em inglês, né, para eles. Foi muito legal, porque a gente fez meio que
um resumo científico, sabe? A introdução, aí você pega alguns dados de epidemiologia, e aí apresenta o caso, depois discute. Foi uma experiência bem rica. Sobre acomodação, transporte e alimentação agora. Eu fiquei no dormitório da faculdade, que é esse aqui. Era um quarto com 3 camas, um banheiro e uma cozinha, que inclusive aqui é até um outro cômodo a cozinha. Eu achei muito bom, assim, era um lugar espaçoso e eu dividi esse quarto com várias pessoas. Inicialmente ainda tinha 2 intercambistas do mês anterior. O quarto não estava tão arrumado assim, mas aí depois que trocou o mês, veio a intercambista brasileira e aí eles meio que deram uma geral no quarto e ficou tudo bem. E a parte da cozinha ajudou muito, porque já vou explicar, mas no intercâmbio a gente ficou, a partir da taxa, né, que a gente pagou lá de 700 e pouco reais, a gente ficou um mês nessa moradia de estudantes e ganhava uma refeição por dia na cantina da faculdade, aquela que eu tinha mostrado para vocês. Então, a refeição que a gente ganhava era o almoço e às vezes na janta a gente preparava uma coisinha na cozinha. O mercado era muito pertinho, então deu para ir várias vezes. E a comida do hospital da faculdade, da cantina, era muito boa. Eu coloquei algumas fotos para vocês verem. Tinha sempre uma saladinha, um arroz, existe uma sobremesa. Bom, para algumas pessoas talvez tenha dificuldades, né, para quem tem alguma restrição alimentar. Por exemplo, eu sou vegetariana, mas durante esse período de estágio eu optei por comer carne, pelo menos o frango das refeições, para manter uma rotina alimentar melhor, porque na Romênia não tem tantas opções vegetarianas, veganas. Mas enfim, foi uma escolha minha. Se você tem alguma restrição alimentar, é sempre bom deixar o comitê saber antes de ir para a viagem. Né? Então, mesmo que eu tenha dividido o quarto com a intercambista brasileira ou as outras intercambistas dos outros países antes, do outro lado tinham as outras meninas com quem a gente estava fazendo intercâmbio. E, tipo, vira e mexe a gente se visitava, às vezes ficava fofocando um no quarto da outra, assim. Então, tá nesse dormitório estudantil foi uma das melhores experiências, assim, do intercâmbio, principalmente por essa parte de trocas culturais, fazer novas amizades. E faltou eu falar do transporte. Eu achei muito bom o transporte em Bucareste, na Romênia. Pra ir pro hospital era tipo uns 15 minutos, você pegava uma estação de metrô perto do dormitório, andava uma estação e chegava lá. Mas de modo geral, para ir nos pontos turísticos, super tranquilo, dá para usar só o transporte público. O preço é parecido com o transporte de São Paulo, que é a cidade que eu sou de lá, né? Mas compensou muito fazer o passe mensal. Então dava para ir para qualquer lugar sem preocupações. Diferenças no sistema de saúde. Tenho que admitir que eu senti muitos choques culturais em relação ao sistema de saúde de lá. Porque, para resumir, eles precisam pagar um plano de saúde do governo, então meio que é um imposto, né, que é direcionado ao sistema de saúde. Então, para você fazer uso do sistema de saúde público, você precisa pagar esse plano.
e o que é diferente do Brasil, porque o SUS é gratuito para todo mundo. E mesmo assim, tem algumas coisas que são oferecidas no SUS que é super normal pra gente e que lá eles têm que pagar. Por exemplo, vacinação. Uma das residentes lá me falou que a vacina de HPV, o desconto de estudante era por volta de uns 350 a 400 reais, então achei isso bem diferente. Tirando essa questão do preço, eu achei semelhante assim a forma como o hospital funcionava lá, pelo menos no departamento de gastro que eu fui, né? E o hospital no Brasil no sentido de sistemas públicos de saúde tem muitas semelhanças, apesar de não ser público, universal como no Brasil. Então foi uma experiência muito interessante, assim, ficar comparando sobre o que eu conheço do Brasil, o que eu conheço da Romênia. Mas mesmo assim, eu concluí que é muito importante valorizar o nosso sistema nacional de saúde, porque o SUS é muito bom. Claro, tirando todas as questões que ele também traz, mas é muito importante valorizar o SUS. Agora, a parte mais legal, que foi, obviamente, o Social Program, que é basicamente as atividades e planejamentos turísticos para turistar, né? Então, o Social Program, por ser meio que temporada final, inverno, não teve tanta adesão dos estudantes da Romena, então não teve tantas atividades assim por parte dos romenos, mas eles mandavam toda semana uma programação sugerida, algumas atividades, vinham membros do comitê local deles para participar, e inclusive essa foto aqui que tem um pessoal foi um dia que a gente foi num bar de jogos lá, então foi bem interessante. Esse outro dia aqui a gente visitou uma casa de leilão assim, que como se fosse um museu de arte. E este lugar aqui parece um museu, mas na verdade é uma casa para jogar sinuca, um edifício histórico interessante, né? Então teve parte dos programas que eu fiz com o pessoal do intercâmbio e outra parte que eu fiz ou com os próprios intercambistas, que eu fiz amizade, e teve alguns que eu fui até sozinha. Tipo esse aqui, que é o ponto turístico mais famoso da Romênia, que é o Castelo do Drácula, como eu tinha falado, que na verdade não é o Castelo do Drácula de verdade, faz parte de toda essa fábula contada por Bram Stoker, né? E esse é o Village Museum, um museu a céu aberto. E esse aqui embaixo foi o lugar mais legal que eu fui na Romênia, que é uma mina de sal, a Salina Turda, né? Alguns desses passeios, deixa eu voltar aqui. Alguns desses passeios a gente fez como se fosse viagens de final de semana para cidades próximas, junto com as meninas que eu conheci no intercâmbio. E menos esse que eu fui no Castelo do Drácula, que eu fui um dia bate e volta com um guia turístico. E eu achei legal de fazer passeio na Romênia, de viajar, porque não é um país tão caro como os outros da Europa. Então, com uma certa quantidade de lei, a moeda lá dá para fazer vários passeios. Principalmente museu em Bucareste, eu achei muito bom os preços, então dava para ver. Aí o próximo vídeo que eu vou mostrar é o National Food and Drinks Party, que foi um dia que a gente fez comidas típicas de cada país. E aí sou eu apresentando Pé de Moleque.
Also, we have another Brazilian. Also, we have another Brazilian sweet. It's called pé de moleque. O pessoal do intercâmbio lá. That we usually. Mas enfim, foi muito legal esse dia. A gente comeu muito. Eu amei a comida que o pessoal do Peru fez. A menina do Panamá também fez um prato muito gostoso. Eu me surpreendi com a receita que o menino sudanês fez, que foi uma salada com pasta de amendoim, como se fosse um vinagrete com pasta de amendoim. É muito gostoso. Vocês deviam testar. E os pratos da Romênia também fizeram bem gostoso. Tinha meio que umas compotas assim que eles comem meio que no período até a Páscoa. E o próximo vídeo foi o Social Program mais divertido que aconteceu no primeiro dia. Na verdade, a gente fez 2 vezes isso, porque eu fui no inverno na Romênia, então nevou muito, mas isso não impediu da gente se divertir, porque na verdade foi muito mais divertido por ser inverno. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Look at the Club Penguin. Então, basicamente, a gente foi num parque pra... Meu Deus. Basicamente, a gente foi num parque lá na Romênia. Tava cheio de neve, é um dia mais frio que fez, tava uns -7 graus, -7. E a gente só desceu com uma sacola de plástico, então tem algumas experiências que vão acontecendo lá na hora e acabam ficando na memória. Então, vou para a parte final de considerações finais sobre o intercâmbio. Eu não me arrependi da minha escolha. Com certeza, a Romênia foi a melhor escolha de país que eu poderia ter escolhido para o intercâmbio. Principalmente que é um país que tem um comitê grande, né? Eu fiquei na capital, então era um comitê de intercâmbio mais ativo, maior, né? E foi um intercâmbio que deu para eu aprender muito no estágio. Deu para fazer esses passeios, viagens. Conheci muitas pessoas de vários países, do Egito, do Panamá, do Peru, Sudão, da Tailândia. Conheci também os romenos, foi muito legal essa troca. E também deu para aprender muito sobre a história e a cultura do país. Deu para visitar muito museu nesse período. E se vocês estão pensando em fazer o intercâmbio em algum lugar, considerem a Romênia. De cidade, talvez eu recomendaria ficar em outras cidades, além de Bucareste. Eu sei que Cluj-Napoca é uma cidade muito legal também, é próximo da Transilvânia, porque eu fiquei em Bucareste e para chegar e visitar as cidades da Transilvânia foi um pouco longe. Então, e tem um outro time de intercâmbio, mas Bucareste também foi uma cidade incrível, muito legal. E é isso, faça sua mala e abra sua mente. Eu disponibilizei aqui meu Instagram para vocês. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem por lá. Eu sou super tranquila para responder. E é isso, muito obrigada pelo convite para falar aqui hoje. E para quem está vendo do canal, deixe nos comentários coisas que vocês querem saber, porque aconteceu muita coisa, então é difícil resumir nessa apresentação. E é isso.